Bom dia, irmãos. Nós já oramos, já louvamos ao Senhor e agora vamos mais uma vez meditar em Sua palavra. Domingo passado eu abordei uma história que era a história de Jó e eu citei um pouco da história do rei Davi. E um pedaço da história dele, se eu não me engano, foi nesse domingo, foi no outro. E hoje eu quero, junto com os irmãos, meditar um pouco nessa história do rei Davi, naquele pedaço polêmico, mas abordar, talvez, olhar aquela história, um pedacinho só daquela história que é o foco principal. Então, eu peço que um dos irmãos abra sua Bíblia. Vou pedir para a irmã Carol, pode ser, irmã Carol? Abre a sua Bíblia, por favor, no segundo livro de Samuel, capítulo 11. Aí pode ler esse capítulo 11 inteiro, acho que são... Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Do versículo 1, acho que até o versículo, até todo o capítulo deve ser uns 30 versículos. É a história de Davi, que ele, a história do adultério que Davi cometeu. Aí pode ler em voz bem alta, por favor. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram: é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe: envie Urias o Hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados e como estava indo a guerra. E lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas do Senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, e morreu
este relatório, pode ser que o rei fique muito indignado e pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles atirariam flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubesete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: ele morreu também o teu servo Urias, o Hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós no campo aberto, mas nós o fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos e mataram alguns deles. E morreu também o teu servo Urias, o Hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la. E ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido havia morrido, chorou por ele. Passando o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio. Ela se tornou sua mulher e teve o filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Muito bem. Várias e várias pregações, estudos, vocês podem encontrar hoje, né, na internet, além de vocês mesmos já terem ouvido nas igrejas, né? Talvez tenham livros sobre isso, sempre falando dessa história de Davi, porque é uma história muito escandalosa, uma história muito terrível, né? Mais para frente vai ser confrontado, Deus vai confrontar Davi e vai falar: olha, Davi, você é o rei, você tem a condição, né? Deus falando para Davi: eu te coloquei no reino e você teve a possibilidade de ter as mulheres que você quisesse, né? Não precisava ele fazer isso, ele poderia ter ele e outras esposas se ele quisesse, como o filho dele Salomão fez, né? E Davi já tinha um monte de esposa, mas Davi foi e cobiçou a mulher do próximo, e para conseguir ocultar a gravidez, ele mandou matar o próximo, né? É uma história muito terrível. Ele entrega a carta que tem a sentença de morte na mão do próprio condenado e manda o condenado levar isso para o comandante. Isso as pessoas nos filmes, assim, quando fala que é uma coisa poética, assim, uma coisa demasiadamente cruel, né? Quando você faz uma sacanagem desse tamanho, né? Foi o que Davi fez. Então ele foi muito mal, muito cruel, muito sem vergonha, muito safado. Ele fez uma coisa terrível. Mas não é sobre Davi que eu quero falar, porque não é muito abordado um personagem esquecido na história, que é o esposo da Betseba. Ele está ali praticamente se contrapondo a Davi. Davi é o servo de Deus, é o escolhido de Deus para governar. Ele tem tudo, sabe? E ele faz tudo errado. Ele age completamente indigno do Deus que ele serve, da posição que ele está. E o soldado que ele toma a mulher daquele soldado, o soldado é o oposto de Davi, né? A irmã leu na Bíblia, Davi chama o soldado e fala assim, porque a ideia é mandar o soldado para a casa dele, para ele ficar com a mulher dele, para que quando o neném nascer, ele pensar que o filho é dele. Talvez, né, Davi pensou assim: provavelmente de aparência física nós somos muito parecidos, né? E então nunca
ele vai perceber que o filho é de outro homem. Mas esse homem, esse Urias, ele fala para Davi, depois que Davi descobre que ele não foi para casa: como é que eu posso ir para minha casa, descansar, relaxar, enquanto os meus companheiros estão dormindo ao relento no campo de batalha, enquanto o meu comandante, que é o comandante que depois vai mandar ele para a morte, né? Enquanto o meu comandante está lá junto com eles, enquanto está tendo uma guerra, então a Arca da Aliança está lá, tudo. E a história começa com Davi falando que o tempo que os reis faziam as guerras, mas Davi não foi para a guerra. Davi, ele não teve esse posicionamento como ele sempre fez, de estar ali no campo de batalha junto com os seus colegas. Dessa vez ele estava ali. E num dia que ele estava de folga, e engraçado, né, vocês vão ver que ele vai falar que ele levantou na parte da tarde. Era de tarde quando ele levantou da cama e ele foi passear pelo terraço da casa dele. Estava muito à toa, muito folgado, e os colegas dele, porque a gente precisa lembrar que Davi era um guerreiro, e aqueles homens todos eram guerreiros junto com ele, que ele tinha passado muitos maus bocados junto com aqueles homens. Não eram assim pessoas desconhecidas, né? E Davi não estava nem aí. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. Sobre justiça, sobre ser justo, sobre empatia, que é se colocar no lugar do outro, e sobre esse problema nosso, porque às vezes a gente condena Davi, mas nós somos como Davi e não somos como Urias. Nós não temos empatia. Então, essa é a grande questão que me salta aos olhos quando eu vejo essa história, essa parte esquecida desse homem chamado Urias, de como ele era um homem justo, como ele era um homem correto. Ele falou assim: como que eu posso descansar em paz enquanto os meus amigos estão sofrendo? Mas nós, crentes, né, eu gravo esse vídeo, coloco na internet, então o que eu falo não é especificamente para os irmãos aqui da igreja, né? Então, muitas vezes eu até falo para os irmãos, não se sintam atingidos, por isso que eu estou realmente falando para outro público. Eu estou focando em outras pessoas, né? Então, às vezes eu falo alguma coisa de uma dura, mas não é com os irmãos, porque os irmãos estão aqui, estão bonzinhos, né? Umas ovelhinhas bem simpáticas, não dão trabalho, mas o resto dos crentes, se eu puder falar com eles, se alguém ouvir, se alguém ver esse vídeo, eu quero falar sobre isso. E eu ando então na cidade, lá no centro da cidade onde eu trabalho, e me incomoda, e eu já falei isso várias vezes aqui para os irmãos, me incomoda a situação das pessoas que estão nas ruas, e me incomoda a apatia do ser humano que está lá naquele local, porque nós temos então os dois personagens. Nós temos aquele que está deitado na calçada, numa situação horrível, e o outro personagem é aquele que está trabalhando e seguindo sua vida. E eu me pergunto como é que nós
sociedade paulista ou brasileira, depende de quem estiver enfrentando essa situação no Brasil ou no mundo. Como é que você consegue descansar a sua cabeça no travesseiro tranquilamente à noite? Como é que você consegue almoçar? Como é que você consegue viver enquanto do seu lado tem uma pessoa sofrendo? Ah, mas a culpa não é minha. A culpa não é sua. A culpa não é sua. Isso não é um problema seu. Quando Deus falou com Caim, Caim falou assim para Deus. Deus falou: onde é que está o seu irmão Abel? Aí o Caim pegou e falou para Deus assim: ó, sei lá, eu por acaso sou responsável por ele, eu sou o guarda dele? Sei não. E parece que a resposta que Deus queria era realmente, porque ele era o irmão mais velho, era que ele realmente desse as contas, que ele fosse realmente responsável. Mas ele não se sentia assim. Ele não se sentia assim. E então nesse mundo fica essa questão. Jesus falou: quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Jesus falou lá em Mateus 24 e outros textos que o amor das pessoas iria esfriar e que muitos se escandalizariam, muitos se afastariam e trair-se-ão, né? A Bíblia fala no futuro, trair-se-ão uns aos outros, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós vemos essas coisas, sabe? A questão não é a questão não é o problema em si. A questão é a reação das pessoas ao problema. E as pessoas não se importam umas com as outras. As pessoas não enxergam na outra um ser humano. As pessoas não enxergam o outro. As pessoas caminham e elas passam por cima. Quando eu falo as pessoas, eu estou incluído também. Todos nós passamos de largo, como na parábola que Jesus conta, né, a parábola conhecida como o bom samaritano. As pessoas passam de largo. As pessoas não se aproximam daquele que está caído, não socorrem, não tem nenhum sentimento, nenhuma dor no coração. E eu ouço as pessoas falando que tem que se livrar daquelas pessoas, que está errado aquela situação, que aquelas pessoas incomodam. Mas ninguém pensa, ou pelo menos não se ouve tanto assim um clamor por ajuda, né? Se pensa assim mais em tirar o problema, sabe? Realmente seria bom que retirasse ele daquele local, transportasse para um outro local, certo? Então tratava metade do problema e no outro local fosse um hospital, alguma coisa onde cuidasse dessas pessoas. Então, mais uma solução completa. Mas a questão não é só com esses lá. As pessoas estão ao nosso redor, são os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos colegas de trabalho. E isso
incomoda a nós, crentes, deveria incomodar. Por exemplo, eu já falei aqui uma outra aula, eu vou falar de novo. Eu coloquei aquele vídeo, por exemplo, essa semana no WhatsApp da igreja, no grupo da igreja, de um repórter, acho que foi por esses dias aquela reportagem, ele falando daquela situação dos super ricos, e ele estava indignado. Por que ele estava indignado? Porque uma das empresas se tornou uma das empresas maiores da Europa, a primeira, talvez ali da Europa, a ganhar $500 bilhão, que são 500 bilhões, né? E ele ficou indignado porque aquela empresa, né, aquele grupo de empresas, era empresas que só fabricam coisas inúteis para a gente que é muito, muito rica. Ele cita o exemplo, por exemplo, da bolsa, né, de mulher. Então, quando as irmãs saem para comprar uma bolsa, eu imagino que talvez no máximo, assim, uma bolsa simples seja R$100. Eu lembro de uma época que a minha mãe pegava aqueles sacos de leite, que o leite vinha em saquinho plástico, e ela aprendeu a tecer com aquele plástico, fazer uma bolsa de plástico. Então a bolsa, você usa o crochê, você faz na sua casa, é uma ferramenta, é uma coisa simples para você usar. E aí ele fala que nessas lojas, eu já tinha visto, já tinha tomado um susto, uma vez que eu entrei no shopping, acho que é Iguatemi, que tem ali na Faria Lima, bolsa de R$1.000 eu já achei um absurdo. E eu achava que aquilo era rico. Mas esse senhor que estava na reportagem falou de bolsa de R$40 mil. Eu já tinha ouvido falar em relógio de R$80 mil. Aí ele falou em relógio de até R$500 mil. Eu já tinha ouvido falar de carros de R$100 mil. Uma vez eu entrei numa loja, estava trabalhando, fui lá atender um equipamento eletrônico lá, e aí eu passei perto do carro e falei para a vendedora, na minha inocência, né? Ah, esse carro aqui deve ser uns 100 mil, 200 mil reais. Ela falou, não, isso aí é 1 milhão. Aí eu falei, opa, então deixa eu me afastar, que eu não quero nem chegar perto, porque qualquer arranhão disso aí não tem condição nenhuma, né, de pagar, de cobrir. Então existe nesse mundo coisas que são feitas para algumas pessoas, por outras pessoas que também são muito ricas, e que são um absurdo, totalmente fora da realidade. Tudo bem, a questão não é o capitalismo, a questão não é a pessoa fazer e vender e a outra pagar um preço, não é essa a questão. A questão é aquilo que é imoral, que é absurdo, que é ridículo de absurdo. Como assim uma bolsa para carregar alguma maquiagem, talvez um lencinho, talvez um celular, custar R$40 mil? Como assim? Como assim? Como assim uma bolsa custar R$40 mil? Como assim um relógio? Como assim um relógio custar muitas vezes mais do que um iPhone? Qual que é o sentido disso? Como você passar uma noite com sua esposa no hotel e pagar R$95 mil? Sim, tem todas essas coisas. Mas a questão é imoral. Por que é imoral? Por que, sabe, se não afetasse, tudo bem, mas não é inveja, não é ciúmes. O que afeta é aquilo que a Bíblia fala, enquanto uns se embriagam, fala a respeito da ceia, uns comem e se embriagam, outros passam fome. A Bíblia nos ensina que não pode ser assim, não deve ser assim. Veja bem,
eu quero que vocês entendam isso. Jesus conta a história do rico e do Lázaro. Uma vez, uma pessoa me questionou, acho que na internet, eu falei ali. Ele falou, onde é que está Deus na questão do pessoal na África e tudo? Aí eu citei essa história do rico e do Lázaro e falei, olha, depois que a pessoa morre, ela vai entrar no céu, tá? Eu usei a história do rico e do Lázaro. Não estou entrando em teologia da salvação, nada disso. Só estou contando a história do rico e do Lázaro. Que a história do rico e do Lázaro é o seguinte: Jesus não fala sobre ele mesmo, sobre lei, sobre 10 mandamentos. Jesus não cita nada disso. O que Jesus mostra é que tem uma inversão, que os dois morreram. Morreu o rico e morreu o pobre. O rico foi para o inferno e o pobre foi para o céu. Quando o rico que está lá no inferno questiona a pessoa que faz o papel ali, chamado Abraão, mas que faz o papel de Deus, ele fala, na sua vida você foi consolado, você teve de tudo e agora você está sofrendo. E o Lázaro não teve nada e agora ele é consolado. Inverteu. A justiça de Deus na história é que o que estava na miséria ficou no lugar bom na outra vida, e aquele que estava no lugar bom nesta vida, quando chegou na outra vida, foi sofrer. Essa é a justiça de Deus. A história, então, por essa questão, a história está mostrando isso. Existia duas pessoas, uma que estava muito bem, certo? E a outra que era pobre, miserável, mendigo, que se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. É a mesma coisa de falar, coloca o lixo na rua e o mendigo está lá na porta, pega o lixo e come. Era isso. E houve essa inversão, a justiça foi feita nesse sentido. Então eu usei esse argumento. Mas o que eu quero mostrar, tá? Essa preocupação de Deus, de mostrar nessa história essa questão. Qual que é o julgamento? O amor. Um tinha condição de ajudar e ele não ajudou o outro que não tinha condição. Certo? Então, não é você ter. O problema não é você ter. Salomão tinha, Davi tinha riqueza. O problema é você folgar na riqueza enquanto o seu irmão, o seu parente sofre. É você não se importar com o outro. A Bíblia vai citar isso em Tiago. Se teu irmão tiver necessidade e você fechar o coração, você podendo ajudar, você fechar o coração para o seu irmão, onde é que está em você o amor de Deus? É essa a questão. A Bíblia fala para você trabalhar, para você ter. Mas por que é para você trabalhar para você ter? Para que você tenha o que repartir com 7 pessoas e até com 8. Para que você tenha o que repartir com 7 pessoas e até com 8. Para que você tenha o que repartir com 7 pessoas e até com 8. Não é para que você tenha, eu ganho para 8 pessoas. É para que você possa repartir, para que você reparta. Então, a Bíblia ensina isso. Não é a questão da riqueza, de você trabalha ou não, se você tem ou não, é a questão do amor. A Bíblia não ensina, não obriga
É igual o comunismo obriga, de chegar assim para a pessoa e falar: você vai repartir, você tem 2 carros, você não precisa ter 2 carros, você é uma pessoa só, você vai dar um carro. A Bíblia não ensina isso. Quem ensina isso é o comunismo. Deus não trabalha dessa forma. Mas Jesus realmente ensina, ele aconselha, ele apela para o amor e fala: se você tiver 2 túnicas, você reparte. Eu lembro daquela situação que Jesus chega para os seus discípulos no meio da multidão. Os discípulos estão incomodados com a fome da multidão, e eles estão incomodados com a fome da multidão, e eles pegam e estão tão incomodados que ele fala assim: ó Jesus, manda a multidão embora para eles comerem, que eles estão com fome. E Jesus responde de uma maneira muito estranha, é muito difícil de entender o que Jesus fala. Jesus fala assim: vocês estão incomodados? Então dai-lhe vocês de comer. Por que vocês não dão de comer para essa multidão? É lógico, meus irmãos, que o foco da Bíblia é o espiritual, é o pão espiritual, é a salvação da alma, não é as riquezas. O que eu estou falando não é comunismo, não é socialismo, não é foco neste mundo. Não estou falando disso, não estou falando da solução para este mundo. O que eu estou falando é da sua ou da nossa, melhor isso, né? Da nossa atitude de desamor, de falta de amor, onde nós não temos a empatia de sofrer o sofrimento do outro, de se colocar no lugar do outro, de amar, não de palavras, não de teoria, mas de amar com atitudes. E não é uma ordem. É difícil porque não é uma ordem. Você não é obrigado. Pastor, eu não sou ninguém para mandar. Eu estou falando o que a Bíblia ensina. Se você segue ou não, isso daí é entre você e Deus. Ninguém vai te cobrar nessa vida. Não tem nenhuma cobrança nessa vida. Ninguém tem o poder de te cobrar nessa vida. É uma escolha sua. Se você vai ver e fazer conforme está escrito na Bíblia, ou se você vai pegar e vai inventar alguma desculpa, certo? Mas o que está ali, o que a gente vê na história, na Bíblia, é o ensinamento de amor. Então eu já citei para os irmãos os exemplos da lei de Deus. A lei de Deus dizia assim: você é um fazendeiro, você está colhendo, você trabalhou, você plantou, você colheu. Na hora que você está colhendo, aquilo que caiu no chão que você não conseguiu colher, não é para você voltar e pegar. Aquilo dali pertence aos pobres. Essa é a lei de Deus. Então os pobres sempre existiam, como Jesus mesmo falou, mas havia esse cuidado com o semelhante, que a própria lei de Deus orientava, de se preocupar com essas pessoas, tá? Então, vocês vão ver isso de diversas partes. Por exemplo, na Páscoa, né? Se tinha alguém que não tinha condição, você convidava aquela pessoa para dentro da sua barraquinha e separava, dividia com ela. Não era para ninguém ficar sem celebrar a Páscoa. Tinha várias coisas ao longo da Bíblia, no tempo inteiro você vai ver essa história, essas coisas na Bíblia, tá? De um ajudando o outro, né? Então tem aquele caso lá, Jesus vai falar sobre a questão de cumprir a lei. Amarás a Deus
e ao teu próximo como a ti mesmo. Aí Jesus dá o exemplo do bom samaritano e pergunta: quem é que foi o próximo daquele que estava caído? Ou seja, quem é que se encaixou no modelo da lei? Quem é que cumpriu a lei? Foi o sacerdote? Não. Foi o levita? Não. E é interessante que é justamente os religiosos, né, que Jesus está contrapondo ali. Está falando, as pessoas que eram consideradas as melhores da sociedade, que eram os religiosos, eles passaram de largo, eles não socorreram aquele homem. Eles talvez usavam a desculpa religiosa, porque, irmãos, às vezes você não percebe, mas Jesus, ele é uma pessoa radical. Veja bem, não é Jesus que é radical. Vamos corrigir isso. Jesus é o verdadeiro seguidor da lei, o verdadeiro fiel da lei, o verdadeiro crente. A religião na época de Jesus, a sociedade religiosa na época de Jesus estava corrompida, estava deturpada. Então Jesus, ele seguia, ele mostrava o que era para ser seguido. E ele então, ele critica o tempo inteiro e ele bate de frente o tempo inteiro com a religião. É por isso que até tem um movimento hoje em dia que fala, não gostamos da religião, eu odeio a religião, religião é isso, religião é aquilo. Porque a religião, na época de Jesus, ela realmente era para ser criticada, porque ela tinha sido corrompida, deturpada. Né? Aí lá em Tiago, o que vai falar em Tiago? A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, ou seja, os pobres. Eu já expliquei que órfão e viúva, quando se fala na Bíblia, é relacionado à categoria pobre. A verdadeira religião é visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a verdadeira religião. Isso é o irmão de Jesus que está falando, os ensinamentos de Jesus, que ele conhecia. Tá? Então, a religião na época de Jesus, ela era aquela coisa que a gente chama de fariseu, aquela coisa que é uma máscara. As pessoas faziam orações no meio da praça, tinham umas roupas diferentes para mostrar que era santo, que era isso, que aquilo, mas eles roubavam a viúva, né? Exploravam a fé das pessoas, cobravam por orações e etc. Então tinha toda uma hipocrisia. E Jesus veio para mostrar que não, guardar a lei é amar o próximo. Guardar a lei é amar o próximo. Guardar a lei, cumprir a lei é amar o próximo. É por isso que na Bíblia vai mostrar várias vezes a igreja agindo com boas obras. Jesus vai ensinar as boas obras, que é o quê? Cuidar dos pobres, dos necessitados. Vamos lá para Atos, livro de Atos, aqueles supostos diáconos. Por que surgiu o diácono? É só você ler. Havia uma situação de sentimento de discriminação por parte de irmãos dentro da igreja, que os irmãos que eram crentes naturais da terra estavam, as viúvas, ou seja, os pobres, estavam recebendo um suporte, mas aqueles que eram da parte helenística do povo judeu, que vieram de outras nações, porque lembra que eles vieram de outras nações para o Pentecostes, se converteram quase 3.000 almas, daqui a pouco o texto vai mostrar que vai sendo acrescentado a cada dia, daqui a pouco já está em 5.000 almas, então tinha uma igreja de 5.000 pessoas no mínimo, só que essa igreja tinha dois grupos, os naturais da terra e os judeus helenistas, os judeus de fala grega. Então houve uma demanda entre as viúvas, porque elas estavam recebendo suporte, e até a Bíblia tem uma regra, né? Seja eleita viúva acima de 60 anos, a pessoa que realmente é da igreja, porque a igreja vai ajudar os que são de dentro da igreja. Primeiro princípio. Então,
era tratado dos pobres, mas aí começou a ter uma demanda e falar assim, olha, aqueles que são estrangeiros, que são de fala grega, estão sendo esquecidos. Aí levaram essa demanda para os apóstolos falaram, separem pessoas que sejam capacitadas, que vocês escolheram, que sejam capacitadas para fazer a justiça, para distribuir a mesa, para que um grupo carente não fique desassistido enquanto o outro grupo está sendo assistido, para que haja justiça dentro da igreja, para que todos os pobres sejam atendidos. Foi assim que surgiu os diáconos. Foi para isso que surgiu os diáconos. Ali, se eu não me engano, é Atos 6. Era para isso. Tá? Então, a igreja, ela é envolvida não em discurso. Discurso é religião. Discurso é a tal da conversa fiada. A igreja não pode ser uma igreja de conversa fiada. Então, o primeiro princípio, como eu falei, viúvas, a igreja tem regra na Bíblia, como ela tem regra para que 2 ou 3 falem no culto, para que não fale línguas, se não tiver intérprete, ela tem regra para cuidar das viúvas, que deve ser inscrita como viúva tal pessoa, que a igreja deve prestar assistência social. Se tiver filhos crentes, não é para ajudar. Os filhos crentes é que aprendam a cuidar dos seus pais para que não seja pesado a igreja, certo? Então tem regras para cuidar dessas pessoas. Então a igreja, ela, primeira coisa, vamos lá, vamos pensar. Religião, vamos pegar o islamismo aí, por exemplo. Por que muita gente se converte para o islamismo? Porque vê ali uma comunidade, eles se ajudam entre si. Ou judeu, você já viu algum judeu pobre? Não viu, não existe. Não existe, porque eles se ajudam entre si. Então no islamismo, por exemplo, só para dar um exemplo, é uma forma de conquistar as pessoas. A pessoa entra para aquela religião, para aquela comunidade, e eles se ajudam e a pessoa melhora de vida. Eles vêm para cá, trabalham no país estrangeiro e manda dinheiro para os seus familiares. Tem toda essa coisa de não vou me dar bem sozinho. Nós somos uma família, uma comunidade, um grupo. E tem igrejas também, só que aí já é uma coisa mais diferente. Nós vemos essas igrejas, tem o culto do empresário, tudo. Ali é uma pirâmide. Ali é diferente, ali é na base da maldade. Eu sou um cara líder da igreja, eu tenho visão, eu vejo um empresário falido, eu prego para ele, eu dou suporte para ele, os outros empresários da igreja dão suporte para ele, falam, ó, todo mundo vai comprar dele, levanta o cara de novo, daqui a pouco o cara está ganhando muito bem e dando aquele dízimo gordo para a minha igreja. Então, ó, visão, estratégia, mas é o que? Grana, não tem amor, não é amor que está ali. Ali é safadeza, não é disso que eu estou falando, tá? Mas então, é normal nas comunidades, os membros das comunidades religiosas em si, se ajudarem nas comunidades, ser um gueto de um ajudando o outro, e todo mundo se levanta e todo mundo vive muito bem. Mas para além disso, o que sobra quando a igreja está muito rica, quando todos da igreja estão muito, porque realmente eu vou colocar uma regra nisso daí, você não vai sair por aí ajudando pessoas de fora da igreja, se houver dentro da sua igreja alguém passando necessidade. Primeiro, como diz a Bíblia, os domésticos da fé. Ajudou os domésticos da fé, não tem ninguém passando necessidade, está sobrando recursos, então aí nós vamos ajudar os que são de fora também. Então a Bíblia vai ensinar essas coisas o tempo inteiro. Então
o Evangelho, a palavra de Deus que é pregada, que toca, que transforma a vida das pessoas, ele é para a salvação da alma. Mas a forma de pregar, ela é através de cura sobrenatural, certo? É através da palavra sobrenatural que toca na alma, no coração da pessoa. É através da santificação, de se guardar da prostituição, dos vícios de bebidas, dos vícios de comer muito. A Bíblia proíbe até a glutonaria. Vejam bem, você está entendendo como que a Bíblia funciona? Você pode ser rico? Pode. Você não pode ser esbanjador. Comprar um relógio de 500 mil? Certo? Por quê? Porque é imoral. Você pode comer? Pode. Você não pode ser glutão, comer demais. Passar do peso, né? Não é por simplesmente passar do peso. É porque é imoral. Porque a Bíblia condena. Você pode beber vinho. Você não pode se embriagar. O que é o se embriagar? Veja bem, vou explicar. Está vendo esse copo aqui? Naquela época era suco de uva. Ele fermentava dentro do pote de barro. Ele, apodrecia, sei lá como é que é o processo, que nisso ele gera álcool. Então, você ia na festa, Jesus multiplicou o vinho, multiplicou o vinho, certo? O chefe lá provou o vinho, tem um nome para essa pessoa que prova os vinhos. O chefe lá da festa provou o vinho e falou: opa, essa é da boa. Falou isso. Traduzindo para o nosso Brasil, traduzindo para o português do nosso Brasil, falou: opa, todo mundo tem o costume de entregar o bom vinho primeiro. Depois que todo mundo já está cheio, ninguém mais quer, aí você dá o vinhozinho mais sem vergonha. Mas você, noivo, você guardou até agora o melhor vinho. Esse aqui, ó, o melhor que eu já provei, que foi o que Jesus fez. Então, a questão não é você beber o vinho naquela época não embebedava, um copo de vinho não embebedava. Aí a palavra embebedar, embriagar, é literalmente encher de vinho. Aí a Bíblia vai falar: não se encham de vinho, mas se encham do Espírito Santo. Ou na tradução mais correta, deixem-se encher. Deixem-se encher porque a ideia é de que você está com um copo na mão, né? Vem alguém para servir, né? E você recebe. Então o Espírito Santo, ele quer te encher, e você deixa ele encher. Ele está na ativa, você deixa encher, né? Ele quer te encher, né? Em contraposição, o vinho que vai te encher, e você vai se encher dele, e vai causar um mal. Então, tudo isso está na Bíblia, mostrando que nós somos luz, e nós temos tais e tais práticas, e deixamos de praticar outras coisas, porque nós somos luz, porque nós tentamos ser justos. Então, não é natural do crente ser um rico esbanjador, ostentação. É natural do crente ser uma pessoa simples, humilde.
Por quê? Porque é imoral você estar vivendo no luxo enquanto... Veja bem, vamos lá. Agora eu vou detonar mesmo, tá? A igreja é uma agência missionária na terra. Faz sentido uma igreja fazer um templo bem bonito e falar: eu estou satisfeita, a minha comunidade aqui, as pessoas que vêm no meu templo, elas estão muito bem, tem ar condicionado, tem banheiros lindos, tem isso. Vamos, o que nós está sobrando? O pastor está muito bem pago, o ministro de louvor está muito bem pago, nós temos os melhores. O que nós vamos fazer? Está sobrando dinheiro, já sei. Vamos comprar um clube para a igreja, vamos ter um lugar para a gente brincar na piscina. Vamos fazer isso, vamos. E agora? Já compramos. Por que os irmãos vão gastar seus carros? Vamos ter carros e vamos... Ela vive para si. E o mundo inteiro está morrendo. A igreja é uma agência missionária, ela vai focar só em si. Ela vai dar clube para os irmãos brincarem na piscina enquanto tem crianças carentes, porque isso faz parte de uma forma de evangelizar. Como começou a escola dominical, era com crianças carentes, era aula para crianças. É assim surgiu esse negócio que a gente está vivendo aqui agora de escola dominical. A igreja batista, os batistas, tem lar para crianças, tem lar para idosos. Aí uma igreja está cheia da grana, ela não vai ajudar o lar de crianças, não vai ajudar o lar de idosos, vai viver para ela. Agora nós vamos fazer uma viagem para Israel, vamos gastar dinheiro, como é que fala quando fala fechar um avião? Existe isso? A gente fecha um ônibus, né? Não sei como é que fala, um avião só para a igreja, todos os passageiros vão ser dessa igreja, e nós vamos viajar todo mundo para Israel, porque nós temos grana, porque nós podemos, sendo que tem tanta coisa para se fazer. Os indígenas lá na Amazônia, vamos mandar alguém para lá para poder traduzir, custa caro, então nós vamos gastar, porque nós temos condição, não, mas vamos comprar ali um sítio para a gente ficar nadando na piscina. Você está entendendo? Perde o foco. E tem muitas igrejas, infelizmente, ditas evangélicas, e até umas que são realmente evangélicas, que perdeu o foco. Que a pessoa está no luxo, sendo que tem a obra de Deus para ser feita. Porque é preciso fazer, porque é para isso que a igreja existe. A igreja existe não é para ela mesma. A igreja existe para multiplicar. Um pai, uma mãe, ele não vive para ele mesmo, ele vive para os seus filhos. Custa caro ter filho. Você gasta com uma pessoa que não vai te dar nenhum retorno, né? Não vai dar nenhum retorno. A pessoa vai crescer e vai ter a vida dela. Então, custa, mas é isso. E a igreja então existe para plantar outra igreja. Igreja não existe para se fechar nela mesma e falar: está bom, eu estou plena, eu estou rica. Lá no Apocalipse diz, Jesus critica a igreja, fala: eu estou rica, eu tenho todos os recursos. Jesus fala: você é pobre, você não sabe do que você está falando. Então a igreja existe para fazer a obra de Deus, é para multiplicar, é para gastar dinheiro com a obra de Deus, para plantar igrejas, para ganhar pessoas, para ir crescendo em número infinitamente. Não é para ficar comprando sítio, para ficar brincando na piscina, no parquinho. Igreja não é para isso, não é uma comunidade com esse fim de viver no luxo e na riqueza. Nunca foi isso. Nunca foi isso em tempo algum da história. Aí, eu quero que os irmãos entendam. Vocês ainda não entenderam o que eu estou falando. É pecado
a igreja construir um templo e gastar horrores, e colocar ouro, porque fizeram isso, ouro, pedras preciosas, a igreja, religião, evangelho, religião de verdade, Jesus Cristo, evangelho de Jesus, não é para construir um prédio absurdo de cara, absurdo de rico, com mármore, com ouro, com pedras preciosas, sendo que tem trabalho para ser feito. Por isso que as pessoas passaram a chegar nessa época de falar: eu odeio a religião, porque é uma coisa que morre em si. Aí investe para fazer uma música muito bonita, e aí gasta com palco e não sei, mas é para si, para morrer em si, ou para vender CD e ganhar dinheiro para si. Primeiro que a igreja não tem que ficar fazendo nada para se vender, tem que dar tudo de graça. A igreja não tem que fazer comércio, não tem que vender nada. Mas você está entendendo? O problema, ele está aí no ser humano. O ser humano, ele usa a fé dele até como desculpa para não ajudar o pobre, para não ajudar para não amar. Ah, não, a minha igreja, ela não tem ar-condicionado, então eu não posso enviar um missionário, não, porque a gente precisa cuidar do ar-condicionado. Não pode passar calor. Então a igreja deixa de plantar uma nova igreja, porque os irmãos não podem passar calor. E se eu sou pastor da igreja dessa, eu ia pegar um pedaço de pau e sair batendo nos irmãos. Acorda. Então, porque, sabe, é complicado. Aí diz que é crente. Aí quer cantar no louvor uma música de adoração, porque Jesus é lindo. Deus não aceita. Porque está errado. Porque a pessoa é injusta. A pessoa não ama o perdido. As pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Veja bem. Se uma pessoa chegar e dar um tiro numa outra e matar, a pessoa morre. Mas não morre de verdade. Não para gente que conhece as coisas de Deus, o sobrenatural. A pessoa só está mudando de uma dimensão para outra. Ela não deixa de existir. Certo? Então, se você atirar num crente, o crente vai morrer e vai para o céu. Está tudo tranquilo. Agora, se a gente considera o inferno como morte, não no sentido de deixar de existir, mas no sentido de morte, porque a situação é uma situação perdida, é solitária. Você joga a pessoa lá e joga a chave fora. Isso é o inferno. A pessoa está viva, está sofrendo, mas está perdida, está condenada. A palavra condenada expressa melhor. Está perdida. Aí, as pessoas estão aí morrendo 2 vezes, porque morre fisicamente, depois vai para o inferno, está perdido para sempre, e a igreja está lá, gastando dinheiro com ar-condicionado, deixando as pessoas se perderem. Ah, não, mas vai salvar quem Deus quiser que salve. Mas e você, a sua administração do recurso que Deus te deu? Você não deveria estar trabalhando mais de uma maneira melhor, gerenciando melhor os recursos? Eu tenho para mim que Deus nos abençoe para que nós sejamos bênção. Então, imagina que você está aqui, aí Deus derrama a bênção dele para você e você espalha a bênção para os outros. Por que Deus faz assim? Não sei, só sei que desde o começo é assim. Então vocês têm o exemplo de José, que foi parar lá no Egito. Ele era
do povo de Deus. Foi para a prisão. Chegaram lá, chamaram ele para interpretar o sonho. Ele deu a interpretação para o sonho para o faraó. Falou: ó faraó, tempos de vacas magras vão surgir. Vai ter fome e vai ser 7 anos de fome. Faz assim, assim, que vocês vão escapar disso. Ele poderia só ter falado: ó faraó, a interpretação do sonho é essa. Você está vivendo 7 anos positivos, daqui para frente 7 anos negativos. Beleza? Tchau. Vou voltar para minha cela. Se vira. Mas, como ele era a definição de pessoa filho de Deus de verdade, ele falou: faça tal coisa para que vocês escapem da fome. Mas aquele povo tinha jogado ele na prisão. Ele era escravo no Egito. Ele devia odiar aquelas pessoas, mas não. Ele teve um coração grande, ensinou para eles como escapar da fome. Isso é filho de Deus. A pessoa que olha além de si mesma. Aí José pegou, o faraó deu para ele a chance de ser governador, falou: já que você sabe o que fazer, e eu estou vendo que você tem instrução de Deus, quem é que é melhor do que você para poder cuidar desse problemão? Você agora vai ser o governador. Somente quando eu subir no trono é que eu vou estar acima de você. Enquanto eu estiver lá na minha casinha do rei, do faraó, você que manda em tudo. Botou ele lá. O Egito foi abençoado por causa de um crente. Então existe, nós somos luz. Jesus ensinou: você tem que ser sal da terra e luz do mundo. Você tem que fazer as coisas para que os homens vejam suas boas obras. Efésios 2, 8, 9 e 10, né? O que diz lá em Efésios 2, 8, 9 e 10? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque vocês são poema de Deus, que é escrito lá feitura, mas a melhor tradução é poema de Deus, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. O que você acha que é boas obras? O que você acha que é boas obras? Né? Então, por que tem o poder de curar? Você acha que é para você só pregar? É para você curar também, é para expulsar demônio. É para fazer isso, não é só para ficar falando. Expulsem os demônios. Curem as pessoas. É para levar a cura, é para levar a luz para esse mundo. É para... você não vai resolver o problema, mas aonde você estiver, você vai pelo menos ser um óleo em cima de uma ferida, você vai pelo menos aliviar um pouquinho. Então isso é a obra de Deus que Deus espera da igreja. E é estranho a igreja se calar diante de certos problemas, sendo que está no DNA dela cuidar de certos problemas. É estranho ter que esperar que um político resolva alguma coisa, sendo que o político não tem Deus dentro do coração dele para dar consciência para ele. A igreja é profeta, o profeta de Deus chega para o político e fala para o rei: olha, rei, a orientação de Deus é essa. A igreja é para isso, é para chamar a atenção da sociedade, é para comunicar, é para influenciar, é para mostrar o caminho, é para ir lá e fazer e falar: olha como é que cuida. É assim, porque a sociedade está nas trevas, eles não enxergam o que é loucura o que eles estão vivendo. A igreja é para isso. Agora deixa eu dar a palavra para a irmã Elcia, depois para a irmã Noêmia, né? Então tenta lembrar, porque assim, gente, tá certo que todo mundo quer falar, só que eu estou num raciocínio. Se eu paro, eu também esqueço, certo? Então por isso que às vezes eu pego e vou assim, de uma vez. Irmã Noêmia. No caso
Perfeito, irmão, perfeito, exatamente isso. Nos dias de hoje, nem sequer, né? Nem para poder ficar no quartel, os crentes querem folgar na casa, não tem o sentimento de Urias. Nós estamos em guerra espiritual, vamos orar, vamos juntos lutar contra as forças das trevas. Não, a pessoa quer ficar em casa vendo televisão, né? E depois quer ir para o céu, depois quer entrar no céu, acha que vai passar, vai passar sim, vai passar. Então, mas aí nós temos outro problema, né? Você está na igreja, mas você às vezes tem os seus próprios pensamentos, que nessa situação aí da Cracolândia que você colocou, nós não é que olhamos com desprezo, mas que nem você tenta ajudar, ou você vê muitas pessoas tentando ajudar, mas aqueles que estão naquele problema não querem sair do problema. E aí? Porque a Bíblia diz, você leva a palavra, a pessoa rejeitou, você bate até o pó do calçado para nem o pó ter salvação. Seria assim? Então, irmão, porque assim, aí nós parecemos assim, eu entendo o que você falou, aí nós tentamos ser bons. Aí eu vou lá e dou R$1 para a pessoa, aí você olha para mim e fala assim, não, mas você pode dar dinheiro. Não é para dar dinheiro. Aí eu fiquei desmotivado, aí eu tento melhorar o meu eu, mas aí parece que tem advertências, aí eu tento raciocinar conforme a Bíblia manda, né? E só que aí eu me pego, às vezes, que nem aquele pessoal da Cracolândia hoje, para mim, na minha concepção, já tentou de várias formas, né? Põe no hospital para tratar, aí eu não quero, fugiu do Campo Limpo, voltou para lá, porque quer ficar lá. Aí o traficante tem interesse, que aí é rentável para ele, e aí ele estimula aqueles a ficarem ali. E aí então, na minha concepção, pega tudo aquilo, põe naquele navio que está atracado aí, que não consegue vender, põe eles lá e fala, ó, cuida do navio, porque senão ele afunda, se afundar vocês morrem afogados, né? Então, vocês com seus problemas, que a gente tenta ajudar, vocês não querem, então vai ser radical o negócio. Quer dizer que aí eu também estou errado? Então, ser sincero? Irmão, aí já é a questão não da motivação, não do amor, mas é a questão do como, certo? Mas, por exemplo, e o pai e a mãe que tem um filho que nasce deficiente? O que ele vai fazer com aquele filho que lá às vezes não tem nem os braços, nem as pernas, às vezes não tem nem raciocínio? Esse filho só vai dar trabalho para você. Você vai o que? Matar a criança? Certo? Então, por maior que seja a dor de um pai e de uma mãe, eles provavelmente não vão se livrar daquele filho, e eles vão cuidar daquele filho enquanto der, como puder. Às vezes, na vida, a gente vai ter que carregar a cruz, e é só carregar a cruz. Então, o exemplo de um pai e de uma mãe que tem um filho que tem algum tipo de deficiência, que não tem interação nenhuma, você não vai abandonar aquela criança, porque ela pode... Está entendendo a relação que eu estou querendo dizer? Então, não é porque a pessoa não quer Você vai largar. que eu vou largar, porque ela não tem capacidade de raciocínio para saber o que é bom. Não é por isso que eu vou abandonar ela. Então, na verdade, pessoalmente, eu já falei para diversas pessoas, eu tenho na minha cabeça uma boa solução, só que a boa solução, na minha cabeça, conforme eu imagino que seria a solução, ela, nos dias de hoje, ela é praticamente impossível por causa de uma coisa chamada democracia. Esse negócio de democracia, às vezes, ele é um problema, tá? Às vezes você precisa de ter uma mão forte para falar assim, olha, tira a pessoa da rua, coloca no hospital, certo? E fala, não, aqui, você vai viver aqui agora sendo tratado. Mas você vai fugir? Não, você não vai fugir porque eu fiz uma prisão desse hospital, ele é uma prisão, você está preso aqui. Eu proíbo para você de viver abaixo do nível de dignidade humana. Você não pode comer lixo. Não, mas eu quero comer lixo. Mas você não vai comer lixo. Eu não permito você comer lixo. Eu quero viver vadiando na rua. Você não vai viver vadiando na rua.
Você vai ficar aqui no hospital comendo a comida, vai tomar banho, vai dormir nos horários certos. Então você cuida da pessoa, mesmo que ela queira ou não. Mas não estou falando de sanatório, porque isso aí foi a ideia do sanatório há muito tempo atrás. As pessoas simplesmente tinham alguém com problema, jogava lá, não queria saber se o profissional da saúde estava realmente cuidando, e o que acontecia eram as coisas mais absurdas. Mas existe solução. A questão é os impedimentos, as desculpinhas, sabe? Um monte de coisinhas aí O legal para se fazer. Nem sempre o que é legal é moral, é correto. Às vezes só não é permitido, né? Eu cito alguns exemplos que o ser humano ficou muito burro. Vocês não vão ver ensinando para vocês coisas que... Eu sou da área de informática, eu trabalho com lógica, com raciocínio. Eu não sigo tanto sentimento. Então eu vou dar um exemplo que eu dei na minha faculdade de teologia há muitos anos atrás, quando eu estava começando a estudar teologia. O dilema moral. Você está ali, deixaram você ali com um monte de criança, num acampamento do exército, o mundo está em guerra, sei lá. Te deram ali uma arma automática, ela mira no avião e você só aperta o botão e ela dá um tiro e explode o avião. E falou para você: olha, tem um monte de inimigos aí que estão querendo acertar e matar as pessoas. Então quando você vir um avião, né, você vai identificar ele. Se você identificar que ele é inimigo, você não responder e tudo, e estiver vindo na sua direção, você aperta o botão para explodir o avião. Ah, mas o avião vai estar com pessoas, eu vou matar pessoas. Sim, você vai matar, você tem que proteger as crianças. Aí pergunto para os crentes: o que você vai fazer? Apertar o botão. Não, mas tem crente que fica ali pensando: eu acho que eu vou orar para ir um anjo, sabe? Porque eu não posso matar, é proibido matar. Mas fica num dilema, não tem raciocínio. Fica num dilema: mas eu não sei, porque Deus manda não matar, e aí fica naquele negócio, entendeu? Não, tem inteligência. Olha, deixar de proteger é ser cúmplice de assassinato. Você peca quando você deixa de agir. omissão. É o pecado da omissão. É o pecado da omissão. Aí você é o homem da casa de Deus, te criou músico. Eu já dei esse exemplo aqui na igreja. Deu um monte de músico para você, igual o irmão Moisés. Até lembro do exemplo que eu dei para o irmão Moisés. Moisés tem a mulher e 2 filhas dentro da casa dele. Moisés não tem arma. Moisés está fazendo uma pizza lá. Quem disse que não tem? Não, eu disse que você não tem. Ele tem lá uma pizza, aí está fazendo com aquele rolo de macarrão lá. Moisés é homem, Deus fez ele homem, fez ele macho para proteger a espécie. No caso, sempre se protege a prole. Aí entrou um bandido lá, vai fazer mal para a mulher e para as filhas dele. Moisés está lá com um negócio de macarrão lá, fazendo a pizza dele lá, sei lá o que. Aí o cara vem com tudo, ele aí bateu, só que Moisés é forte, acertou ele com um pedaço de pau, o cara morreu. Moisés está certo ou está errado? Moisés está certo, ele protegeu a família dele, entendeu? Não tem que ficar na dúvida entre o certo. O ser humano, você tem que ter inteligência para você escolher o menos pior, para você fazer o que é correto. Aí Deus mandou Saul massacrar um reino, não fazer nenhum refém. Aí Saul chegou lá com um refém. Não, mas eu fiquei com dó, porque Deus é amor, eu não quis matar o rei, e eu não quis matar as vaquinhas. Aí o profeta Samuel tirou a espada e matou o rei. Falou: Deus te abandonou, Saul, porque você... Primeiro que Saul quis fazer um culto sem a presença do pastor, que era o caso do profeta Samuel. Chegou e ele desobedeceu a lei de Deus, porque ele achou que o amor, porque ele quis fazer da cabeça dele, e aí não matou o rei, não cumpriu a ordem de Deus. Então,
O que é moral para Deus? Moral para Deus é você cumprir a ordem dele. Não interessa se você acha que é certo ou não, é para você obedecer, porque é assim que se faz. Quando fala que Deus é o Senhor dos Exércitos, é porque Ele é o Senhor dos Exércitos, é Ele que manda. Não é para ficar discutindo com Deus, é para você obedecer. Se tem alguém que você obedece sem discutir, é Deus. Talvez com o general do Exército, que nem tenha o dizer no comando do Exército, que é assim: não se cumpre ordem errada, né? Se o general fala para você, explode a bomba aqui no quartel para morrer todos os soldados, é uma ordem bem estranha, não é para você obedecer, né? Esse general deve estar loucão da cabeça, certo? Mas no caso de Deus é diferente. Se você tem certeza absoluta, mas veja bem, tem algumas regras aí, senão o pessoal vai sair fazendo loucura, porque está todo mundo tão inteligente, né? A Bíblia, não, porque senão aí a pessoa vai falar que ouviu o Espírito Santo e vai sair matando os outros em nome de Deus. A Bíblia não ensina isso. O Espírito Santo não vai se opor ao que está escrito na Bíblia. Então, regra número 1, já que a gente trata de coisas espirituais, coisas sobrenaturais, nunca, jamais o Espírito Santo vai se opor à palavra de Deus, porque o Espírito Santo e a palavra de Deus sempre concordam. Jesus, o Espírito Santo e a palavra, aliás, Jesus é a encarnação da palavra de Deus. Então existe uma concordância entre a Bíblia e o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo revela alguma coisa no seu coração, você precisa ver se isso é realmente espiritual através da Bíblia, porque se é contra os ensinamentos da Bíblia, não é o Espírito Santo que está falando com você. Não, mas tinha uma voz suave, tinha uma música, mas pode ser o diabo, porque o diabo tem uma voz suave. Como é que eu vou te explicar? O diabo, é a Bíblia, o diabo transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Por isso que eu falo, vê se está na Bíblia. Eu estou falando coisas aqui, vê se está na Bíblia, vê se tem um exemplo lá da Bíblia. Será que é justo? Será que é correto você se acovardar e deixar então o bandido entrar na sua casa e matar os seus filhos, e você não matar ele, você não lutar contra ele, porque você está esperando um anjo de Deus aparecer e impedir? Será que é isso? Você tem certeza que é isso? Porque o que eu sei no Novo Testamento que está ensinado lá é que um homem, para ele se casar com a mulher, ele deve amar ela a ponto de morrer por ela. Não é normal você ver um crente deixar, um homem crente deixar um cara vir matar a mulher dele. Não é bíblico isso. A esposa em primeiro lugar, você protege a vida da esposa. Senão você não é crente, senão o seu casamento não é um casamento cristão. Agora, não está falando para entregar florzinha para a esposa, está falando para ser macho, para proteger a esposa. Não, porque as pessoas hoje em dia cobram coisas que meu marido, ele não me dá flor, mas ele antigamente, hoje em dia está tudo invertido, né? Mas ele põe comida em casa? Você tem suas maquiagens? Tem. Então eu acho que ele está sendo até um bom marido. Você teve que buscar ele no bar? Arrastar ele bêbado? Não? Então eu acho que ele é um bom marido. Não, mas ele não conversa comigo. Mas homem não conversa com mulher. Veja bem, o que eu estou falando, gente, não é da Bíblia. Agora eu estou só dando um exemplo de situações. Parêntese, quando eu estou falando agora de uma mulher reclamando sobre, eu estou falando de exemplos de situações do dia a dia. Não é que é para todo mundo pegar isso aí ao pé da letra e ser caladão. É lógico que o marido conversa com a esposa, é lógico. Eu estou falando de certos tipos de homens que eu já ouvi a esposa reclamando
porque o cara não conversava com ela, mas aí o cara não traía, o cara dava a comida, o cara... Tá certo, não dava uma flor, mas ele não tratava com aspereza, como a Bíblia ensina a não tratar com aspereza, tratar com delicadeza. É lógico, não dava uma flor, ele não tinha essa noção de dar uma flor, de dar um perfume, mas ele dava o dinheiro, não dava? Certo? Então, agora, é lógico, isso aí eu estou falando do exemplo do dia a dia. Se você tiver a noção, é muito melhor que você tenha a noção de dar uma flor, de dar um perfume, é o correto. Mas veja bem, eu estou falando para a mulher, não é para o homem. Estou falando naquela situação específica, para aquele tipo de homem, porque tem vários tipos de homem. Eu estou falando numa situação específica, um exemplo específico de uma pessoa que reclamava de uma outra pessoa. Então, calma, não é uma regra, só estou falando de exemplos. Agora, o que a Bíblia ensina, que eu acabei de falar aqui, é que o homem deve ser capaz de dar a vida pela esposa. Segunda coisa que a Bíblia ensina, aí eu estou falando que a Bíblia ensina, é que não deve tratar a mulher asperamente, certo? A Bíblia ensina a amar as mulheres. A Bíblia não manda as mulheres amar o marido em determinadas partes. Tem uma parte, para não dizer que não manda, existe uma parte que aí vai complicando as coisas, né? Paulo fala para Timóteo, você fala para as mulheres mais velhas, vocês ensinem as mais novas. Não é para Timóteo ensinar diretamente. Timóteo, você ensina as mulheres mais velhas, fala com elas, para que elas, as mulheres mais velhas, ensinem as mais novas a amarem seus maridos. Agora, dentro disso aí, do contexto disso aí, e se ensinar a amar o marido é, principalmente naquele contexto, a ideia de respeito. Quando se fala em amor ao marido, é respeitar o marido. Obediência. Que não está muito bonito hoje em dia, porque as pessoas não querem saber o que está escrito na Bíblia, as pessoas querem fazer do jeito delas. Então, colha os frutos daquilo que vocês, mulheres, escolheram. Vivam o inferno que vocês criaram, que vocês plantaram indo atrás do feminismo. É esse lixo de sociedade que vocês estão criando. E eu não vou dar os exemplos, não vou explicar nada. Vou fazer a crítica. Depois não reclama, né? Porque já estão reclamando. Não acho homem de verdade, não tem homem de verdade. Os homens não querem saber das mulheres. Quem está casado? Os homens não são cavalheiros mais. Então, né? Foi vocês que criaram isso aí. Culpa é de vocês, né? Foi esquecer de combinar com os homens, né? Nós vamos ensinar o feminismo, esquecer de... Bom, mas isso aí é um monte de coisa que não... Vamos colocar assim, que são opiniões, tá? Opiniões. Não vamos entrar nisso não, porque não é sobre isso que eu estava falando. Mas, voltando, né? Como a gente estava falando, foco é o exemplo de Urias. Como é que eu posso descansar em paz, sabendo que os outros estão sofrendo? Sabendo que os meus companheiros estão ao relento, como é que eu vou desfrutar da minha casa, da minha esposa, enquanto os meus colegas estão padecendo? Certo? Em contraposição com Davi. Era isso que eu queria trazer para os irmãos, né? A pessoa ter empatia, a pessoa se preocupar e não fazer o injusto, que é descansar enquanto o próximo, o irmão, está passando dificuldade. Irmão Moisés pode falar. Esse texto
foi lido, na Carol estava lendo, o mesmo raciocínio que o pastor teve, eu tive também com relação ao texto. A gente esquece do personagem Elias e se foca no pecado de Davi. Não porque ele fez apologia ao pecado, não é isso que Davi cometeu o pecado gravíssimo e ele tinha que pagar as consequências por esse pecado. Mas se a gente for observar a atitude de Urias, um homem de qualidade, um homem de caráter, um homem temente a Deus, vamos dizer assim. Porque ele obedeceu 2 vezes a ordem do rei. Olha que naquela época o rei falava, alguém tinha que obedecer, tinha que ir para casa. Talvez depois ele até tinha que conversar com mais, porque eu tenho que conversar com a mulher, porque a mulher também deve ter ficado muito feliz e ele tem que ir para casa, por causa da obediência dele ao seu superior. 2 vezes ele desobedeceu a ordem do rei, de não ir para casa. E aí aconteceu o que aconteceu. Porque o pecado de Davi foi um pecado premeditado. Ali não tem que dizer que foi um pecado voluntário, não foi um pecado premeditado. Ele ter premeditado tudo, até levantar de tarde, já meio folgado, né? Já o povo guerreando, o povo em guerra, e o cara dormindo, o cara em casa em paz, tranquilo. Como que você é o chefe, a sua empresa está pegando fogo, você está em casa dormindo? Não tem como. E o meu pai dizia que não fui pegar na cabeça, você tem que ter na linha de frente. Você é o chefe, você tem que ter na frente. Né? Então, a qualidade de Urias é a qualidade, você pode olhar, se observar, começa a ver, a Bíblia relata pouco sobre nesse período que ela a vida de Urias, mas se a gente for observar a fundo, depois que acaba a leitura, eu fiquei um mesmo raciocínio seu. Que homem de qualidade, que homem de caráter, que homem sincero, temente a Deus. Como pode eu, a arca do Senhor está lá, meus amigos, meus colegas, meu superior está lá, como posso ir para casa dormir, folgar, descansar, beber vinho e ter relação com minha esposa se os meus amigos estão lá? Não posso fazer isso. E quantas vezes nós desobedecemos ordem para cumprir ordem, para amar, para estar junto no momento difícil, no momento mais delicado da vida das pessoas? Quantas vezes, eu me coloco no lugar de isso, quantas vezes eu tenho atitude dessas? Quantas vezes eu agi dessa forma como Urias? Às vezes não deixa a desejar. E às vezes eu tenho que desobedecer a ordem para cumprir algo muito mais importante. E Urias fez isso. Descumpriu 2 vezes a ordem do rei, por amor aos seus amigos, por amor à sua pátria, por amor ao seu Deus. E Davi pagou o preço, eu achei que foi pouco o que ele pagou pelo pecado que ele cometeu. Não, foi muito, na verdade. Mas ele é pouco pela atitude dele, pela premeditação dele. Dali para o resto Como que Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus não sei como Davi. Não, ele vai na frente e fala Samuel. O único pecado que a Bíblia considera é o pecado do Davi. Davi cometeu os pecados da vida. Dali para frente ele não teve mais paz. Entendeu? Os filhos dele foram tudo mortos. A espada, ele foi amaldiçoado, né? A maldição da espada não saiu da casa dele. Mas é engraçado que Davi era um Urias, ele era. No passado, ele tinha um comportamento de Urias. Por isso que eu falei outro dia, você não deve pegar e julgar ninguém antes de acabar a vida da pessoa, porque nos últimos capítulos do livro, o personagem pode desbancar, pode descambar. A Bíblia tem várias histórias, aqui a gente não fica lendo muito, né? Eu sempre procuro focar bastante no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento você tem várias histórias que é assim: fulano andou, rei e tal, nos caminhos do Senhor, mas no final da sua vida ele desviou, no final da vida ele escorregou, entendeu? Então, manter-se íntegro, manter-se fiel, e esse é o exemplo. Eu não dei o exemplo de uma instituição que é uma igreja. Às vezes a igreja começa muito bem, mas está chegando lá no topo, começa nos últimos anos dela, assim, ela começa a cair, começa a desviar, porque enriquece. Eu sempre dou o exemplo lá dos solos que Jesus ensinou. Eu tenho para mim que a gente vive nisso, que aquele tipo de solo que caiu a semente, mas cresceu entre os espinhos, e vai falar que os cuidados da vida desse mundo sufocam a palavra de Deus.
porque o que eu tenho para mim que é justamente isso. Enquanto você começa com Deus a caminhada, quando Deus vai te abençoando, começa a prosperar, você começa a enriquecer, você esquece de Deus. Ser humano, você multiplica isso para igrejas, para países. Então Deus começa a abençoar a nação começa a prosperar, começa a se afastar de Deus, começa a se achar que esquece que é Deus que dá as coisas, certo? Então eu tenho para mim que isso é um reflexo. Então o que é difícil? A palavra fé no Antigo Testamento é fidelidade, é postura, é posicionamento, é como o caso de Jó. Vem o vento, vem a tempestade, Jó está lá, Jó não muda. Isso é fidelidade, ser fiel, manter-se íntegro até o fim. Jó tinha isso. Esse soldado aí Davi embebedou. Olha a desculpa de que a bebida não conseguiu corromper o caráter dele. Ele embebedou o homem e o homem não cedeu à tentação de folgar na casa dele com a esposa, que era uma mulher bonita, pelo que a Bíblia fala, né? Você sabe que o homem é assim, a mulher é voz e o homem é visual, né? Então a mulher cai na tentação por aqui. Pode ser o homem mais feio do mundo, ele chega na mulher, por isso que eu fico meio preocupado assim. Mulher vai, hipnotiza. E homem é por aqui, homem ponto fraco é por aqui, olhos, né? Viu a mulher bonita, já fica babando. Mas esse homem, ele tinha isso, tinha uma casa confortável, tinha uma esposa bonita, e ele estava bêbado, e o caráter dele não corrompeu. Como esse homem foi de fibra, como esse homem foi correto, como ele foi firme, é igual o caso de Jó. Como que a pessoa permanece firme quando Deus se vira contra ela? Porque ele deveria ficar revoltado. Deus, o Senhor quebrou a aliança comigo, você me abandonou, Deus, você me traiu, olha, você matou meus filhos, deixou meus filhos morrerem, eu sempre te servi, sempre orei, durante 40 anos eu orei, e foi tudo em vão, porque um dia veio a morte sobre todos os meus filhos. Jó poderia ter feito tudo isso, e Jó não ficou com raiva de Deus, não se afastou de Deus. Certo? Então, fidelidade, a fé no Antigo Testamento é a palavra emuná, que significa fidelidade, significa posicionamento firme, postura. E muitas pessoas na Bíblia, muitas instituições, passa o tempo, é corrompido e não tem a postura, e cai, escorrega. Por isso que a gente não deve julgar ninguém, porque um dia a pessoa decepciona, porque é passível disso, porque nós somos seres humanos. Um dia a gente pode escorregar, tanto que no Novo Testamento vai falar: se você está de pé, olhe para que você não caia, porque você é igual, você escorrega. Então você que está de pé, você não tem que ficar orgulhoso, eu sou melhor do que eu. Não. Olha o que a Bíblia fala, olha, cuidado, não caia, presta atenção. Vai falar para os crentes: você se acha melhor do que Israel, que Deus rejeitou Israel? Israel era uma planta natural, ele foi arrancado fora, e você
é um enxerto que não é natural. Se Deus cortou fora o que era natural e colocou você, cuidado. Se Ele fez uma vez, Ele faz de novo. É isso que a Bíblia ensina. Mas não, o pessoal senta, eu estou salvo, eu sou bom, eu sou o novo Israel. E aí comete todo tipo de pecado, esfria o coração, esfria o amor, não ama ninguém, não se incomoda com nada. Não, meus irmãos, nós temos a tendência de nos acomodarmos, nós temos a tendência de esfriarmos, de endurecermos o coração. Então eu vim chamar a atenção para isso, talvez não para vocês aqui, porque vocês estão na obra, estão trabalhando, mas tem tanta gente que esfriou o coração, que se perdeu, que deixou de se importar, calejado dessa vida, né? Deixou de amar e perdeu a sensibilidade. O mundo é essa droga mesmo, porque eu não vou fazer nada não, deixa aí, não vou ajudar, não vai mudar. Tem aquela historinha, né, que alguém contou, até passou no nosso grupo uma vez, grupo do WhatsApp. O cara chegou, viu um homem pegando os peixes, acho, a estrela do mar, que o mar trouxe e jogou na praia. Aí ele catou ali aquela estrela, aquele peixe, e jogou de novo e foi. Aí o outro viu e falou: o que você está fazendo? Olha a multidão, são milhares aí de peixes, você não faz a diferença, isso é uma coisa aí, né, que acontece. Ele falou: mas para esse peixe aqui, para essa estrela, eu fiz a diferença. O cansaço, porque a gente cansa, dá vontade de falar: que se explodam, vocês que lutem, vocês abracem então o capeta, então, se é isso que vocês querem, vão, mas não é o nosso trabalho. O nosso trabalho como igreja é nós permanecermos com a cabeça no lugar, sentimentos no lugar, continuar amando, a pessoa dando tapa na cara da gente, a pessoa sendo ingrata, sendo mal, a pessoa insistindo no erro, e a gente insistir, não desistir. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque Deus não desistiu da gente. Porque Deus não desistiu da gente, porque Ele insistiu com a gente estava perdido como humanidade. Nem todo mundo tem o privilégio igual eu de ter nascido de um lar cristão e ser criado num ambiente excelente em matéria de cristianismo, conhecer a Deus, as sagradas letras desde criança. Nem todo mundo, tem muita gente que estava lá. E Deus, apesar de toda, como eu falo, toda a blasfêmia que a pessoa proferiu, Deus ainda foi lá, insistiu para trazer a pessoa, ano após ano, até a pessoa vir. Deus, como eu já falei diversas vezes, na minha opinião, é quase que a opinião de um anjo. Os anjos devem ter a mesma opinião que eu. Por que se importar com esse bando de macaco pelado? Eles são ingratos e maus. Deixa eles morrerem, faz um outro planeta. Para quê? Para que se importar? Mas Deus nos amou, Deus se importou com nós. E nós
a gente, depois de crente, a gente insiste em fazer errado. Deus continua perdoando, Deus continua conversando, Deus continua conduzindo para o caminho da justiça até o final da vida, e é isso que garante a gente de entrar no céu. É o Espírito que santifica a todo tempo, que está conosco sempre, que nos faz inclinar para o lado certo, que muda a nossa natureza, porque Ele está colado na gente. Porque se abandonar, a gente esquece de Deus, a gente se afasta. Então, é isso que eu estou falando, sobre o amor de Deus, de você olhar para a pessoa caída com os olhos de Deus e se importar. É você ver a possibilidade de tirar aquela lama, de lavar, de levar no dentista, arrumar os dentes, cortar o cabelo, passar um produto de pele, fechar aquelas feridas. É você ver que dá para consertar. Eu estou falando no sentido de Deus, tá? Porque tem coisa aí, tem coisa que humanamente é impossível, mas para Deus tudo é possível. Entendeu? É isso. Mas é isso que na sociedade cheia de cristãos, uns 50, gente, vocês não sabem a quantidade de crente que eu vejo, o pessoal da paz do Senhor no serviço, onde você está. Tem crente demais. Tipo, de 10 pessoas por aí que você vê, uma é crente. Onde você estiver no ônibus, a pessoa maltrata, você nem faz ideia de que a pessoa é crente. Aí, num outro dia que você cruzar com a pessoa na fila do ônibus, você vai ver a camiseta de Jesus, Ministério fulano de tal. A quantidade de crente é absurda. Cadê a diferença com o tanto de gente crente que tem por aí? Cadê a luz nesse mundo se tem tanto crente por aí? Cadê as pessoas boas nesse mundo se tem tanta gente que diz que é crente? Por que você não vê pessoas boas? Você vê crente, mas você não vê pessoas boas. Que tipo de crente é esse? É só religioso? E eu estou aqui para falar. Se Deus existe, se a gente vai acreditar nisso, se a gente vive, então a gente tem que viver como se Ele existe. Saber que Ele vai condenar, que Ele vinga. E eu entendo que Ele vinga. Aí depois vem um acidente de carro, vem uma doença, as coisas dão errado na sua vida, você não sabe por quê. Eu sei. Eu atribuo tudo a Deus. Eu sei. Tá? Então você é profissional, você é empregado de Deus. Deus te dá as coisas para você fazer, você não faz. Um dia Ele cobra. Aí o pastor está cobrando o horário. Tudo. Ou a gente entra nesse negócio de igreja para valer, para seguir a Bíblia para valer, ou a gente sai fora, ou a gente para com isso. Se for para ser igual ao mundo, a gente sai fora. Então todo mundo que é crente tem que ter uma diferença palpável. Não vai mudar esse mundo, não vai vencer o diabo. Quem vence o diabo é Jesus. Quem conserta o mundo é Deus. Ele já determinou que Ele vai consertar, destruir nesse mundo. É destruir para fazer um outro. Ele só está pegando quem quer ir para a casa nova, porque essa casa aqui vai ser demolida. Ele está chamando as pessoas. Gente, aqui deu errado.
Não é que ele fracassou. Nós fracassamos. Deus nos deu uma oportunidade e nós estragamos tudo. Mas ele está falando assim para a humanidade: olha, eu vou fazer um outro planeta, eu vou tirar, quem quiser fazer direito dessa vez, eu vou colocar lá no outro planeta. E esse aqui, ó, eu vou tocar fogo. Nós estamos cada vez mais próximo do fim. Eu não sei, eu não posso falar que eu sei. Eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Mas eu sei que coisas terríveis vão acontecer cada vez mais. Então eu não assusto se de repente na semana seguinte abrir um buracão no meio de algum lugar, explodir uma montanha, se der um maremoto e matar um montão de gente. Eu não me espanto se der uma pandemia mais forte do que essa que já teve. Eu não me espanto, porque a gente que é ser humano está chamando isso. Nós fazemos por merecer, e faz séculos que nós fazemos por merecer. E os tempos vão se cumprir. Então, é aquele negócio. Temos que viver da melhor maneira possível, porque logo tudo vai acabar, né? Então, eu vou passar a palavra para o irmão Eri, encerrando a EBD nessa manhã, e até domingo que vem, se Deus quiser. Se Ele não quiser, então nós estaremos com Ele na glória, né? Só perguntar para a irmã Elcia, conseguiu achar lá o questionamento lá na Bíblia? Sobre a Cracolândia, né? Que já fizemos trabalho da Cristo ali, conseguimos fazer um coral com 1000 glórias, mas os tempos são outros, né? E agora Sim, muita mudança, né? é verdade. Mas a igreja da Vila ainda continua com o trabalho lá. O Miguel também acho que tinha levantado a mão. Encerrou então. Vamos cantar.